Vocês sabem que eu sou twitteira, né? Twitteira, tô sempre lá no Twitter. E esses dias eu tuitei algo sobre... algo na linha, assim, de... tem podcast que é melhor que muito TCC. E aí causou um mal-estar, mas deu uma bombadinha. Então eu acho que tem bastante gente que concorda com isso. Será? Será mesmo? Bom, esse canal aqui serve pra gente falar sobre ciência, pra gente falar sobre rigor metodológico, pra gente falar sobre o mundo acadêmico de um jeito um pouco mais simples, porque afinal a ciência é pra todo mundo, não é só pra cientista, né? E aí, esses dias eu fiz um tweet em que eu falei algo do tipo: tem podcast que é muito melhor que muito TCC por aí. E aí teve ali alguns likes, né? Não que eu seja uma pessoa assim bombada, né, nas redes sociais, mas pra minha quantidade de likes até que ter uns likeinhos. E aí eu pensei, né, vou fazer um vidinho e vou falar disso, porque eu gostaria de me explicar. Pra quem circula na podosfera, já deve ter encontrado com vários tipos de podcast por aí. Aqueles que são uma roda de conversa com algumas pessoas, que são uma entrevista na íntegra, onde duas ou mais pessoas conversam e aí essa conversa ela é exportada como um formato de episódio e ela vai ao ar. Tem vários assim, e vários que são muito bons, como o Bom Dia Óbvios, por exemplo, Sexoterapia, por exemplo, e vários outros por aí. É um formato. E também tem os podcasts narrativos, que são aqueles podcasts um pouco mais detalhados, com várias entrevistas, com narrações, com sons, ambientes, com áudio de arquivo. Enfim, tem um monte de podcast assim muito legais também, como por exemplo, Vida de Jornalista, que é um podcast que eu amo de paixão, admiro muito porque fala da minha profissão também e que traz casos incríveis, com um aprofundamento histórico incomparável, principalmente a série Memórias. Tem também o Escafandro, que pra mim assim é um podcast muito profundo, é uma reportagem em profundidade impecável, que é feito ali pelo Tomás Chiaverini. Enfim, tem um podcast pra todo gosto. Só que pra tu fazer um podcast desse requer muita pesquisa, aprofundamento, pesquisa bibliográfica, pesquisa histórica, referências e muitas coisas. E eu sei que as pessoas que se dedicam a fazer um podcast desses, elas investem bastante tempo e elas têm um referencial, um horizonte de expectativa bastante amplo para poder trazer tudo isso que elas trazem. O que é um pouquinho mais raro de se ver em TCC, por exemplo. Eu já vi muito TCC que, assim, era um fichamento, gente. Sinceramente, desculpa, tá? Mas era isso. Era um monte de citação, aqueles bife desse tamanho de citação com uma frase. Então, o autor disse tal coisa, bife. E ele também disse que bife. Ah, de acordo com o autor, vai lá, bife. Isso não é escrita científica, isso não é fazer ciência, isso tá longe de ser uma coisa acadêmica de qualidade. Não sei nem explicar porque comecei a fazer esse vídeo. Tá perdido igual eu? Escreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, porque eu tô tentando entender por que eu comecei a fazer ele, mas agora eu vou até o fim. E não só TCC, tá, gente? Tem artigo que é assim também, tem dissertação que é assim e deve ter tese que é assim também. Além de ser aquela escrita difícil de entender, cheia de palavra complicada, para fingir que é um pouquinho mais requintado o trabalho, gente, não se enganem. Escrever difícil não é sinônimo de ter um trabalho bom. Inclusive deve ser o contrário, que se ninguém entende o que você está escrevendo, esse trabalho não faz efeito. Essa pesquisa não funciona. Então, às vezes, uma pesquisa sobre... Cara, eu não vou dar exemplo aqui porque eu vou me queimar com meus colegas. É preciso que tu tenha o rigor metodológico. Isso não significa ser uma coisa chata ou ser uma coisa difícil, mas sim levar a sério a pesquisa que tu está fazendo. Usar uma metodologia coerente com o que tu está pesquisando, ter um corpus de análise o suficiente para afirmar as coisas que tu afirma. E se esse corpus não for suficiente, não afirma as coisas com essa contundência toda, porque isso é preocupante. Pesquisa acadêmica, ciência é registro que fica. Então leve a sério o que está escrevendo aí. Não recorta e cola e reescreve com outras palavras e bife e não sei o que, bife. Pensa um pouco sobre isso, escreve o que está entendendo ali com as tuas palavras, pede para alguém dar uma ajuda, revisar, os orientadores estão aí para isso também. Se estiver perdido no meio do caminho, e às vezes é normal estar perdido mesmo, porque não é uma coisa que é habitual
habitual para todo mundo, pede ajuda e sempre vai ter alguém para te ajudar. Pede ajuda aqui nos comentários que eu te ajudo também. Mas não tenta ter razão de uma coisa que tu nem sabe direito o que é. Tem gente aí que tá numa estrada longa, que começou muito antes de mim, muito antes de você, e que tá pesquisando coisas, há umas horas. Então tem que levar em conta isso e não querer ser o dono da cocada preta, entendeu? Sentar na janelinha e sair abanando, porque aí vai ficar aquele trabalho en passant, aquele trabalho que não fala nada com nada, superficial, cheio de afirmações ao vento, e vai ter muito podcast muito mais profundo e de qualidade do que o teu trabalho científico. Então abre o teu olho. No fim das contas, talvez esse vídeo seja para indicar bons podcasts para tu ouvir, já falei de alguns aqui. Não deixa de acompanhar trabalhos independentes, trabalhos de pesquisa em profundidade, trabalhos que falam de narrativas que não estão na grande mídia, como o Angu de Grilo, por exemplo, o Cirandeiras, por exemplo, o Projeto Humanos com o caso Evandro, por exemplo, que é um podcast que fala sobre um crime relacionado à criança, então fala de violência na infância, e esse podcast é incrível, a pesquisa dele é assim, impecável. O Ivan Mizanzuki não deixou nem um buraquinho, nem um espacinho nesse roteiro inteiro que ele criou com esse podcast. Então tem muito material legal para acompanhar, muita coisa em profundidade e que vai te ajudar, quem sabe, a pensar em um bom tema aí para tua pesquisa, que depois você vai poder tratar com a mesma profundidade, o mesmo respeito e o mesmo rigor metodológico para fazer um trabalho incrível.